O silêncio na mesa de jantar dos meus pais sempre teve peso. Não era uma quietude de paz, mas a pausa tensa de um tribunal aguardando a sentença. Naquele domingo, o ar estava particularmente denso, carregado com o cheiro de frango assado e ressentimento antigo. Eu estava sentada à direita do meu pai, Antônio, com minha filha Bianca, de 9 anos, ao meu lado. Do outro lado da mesa, meu irmão mais velho, Ricardo, me observava com aquele seu olhar de superioridade bem ensaiada, enquanto minha mãe, Vera, recolhia os pratos com uma eficiência que mal disfarçava sua concordância com o que estava por vir. Eu conhecia aquela dinâmica. Ricardo era o juiz, meus pais eram o júri, e eu, desde a adolescência, era a ré. O crime? Existir fora do roteiro que eles escreveram para mim. Eu podia sentir o discurso se formando na garganta dele, uma nova humilhação prestes a ser servida como sobremesa, e tudo o que eu podia fazer era preparar meu espírito para absorver o impacto, como sempre fiz. Então, ele começou. Ricardo limpou a garganta, um gesto teatral para garantir a atenção de todos, e disse, com um tom que misturava falsa preocupação e zombaria: Fernanda, estive pensando em você. Meu estômago gelou. Essas palavras eram sempre o prelúdio de um ataque. Tá na hora de arrumar um emprego de verdade para sustentar sua filha. Não dá para viver dessas suas coisinhas de computador. A frase pairou no ar, ácida e deliberada. Antes que eu pudesse sequer processar, ele enfiou a mão em sua pasta de couro e tirou uma folha de papel dobrada, empurrando-a sobre a toalha de mesa em minha direção. Era uma ficha de inscrição. Eu já falei com o pessoal para te ajudar. É uma oportunidade. Li as palavras no topo. Vaga para serviços gerais. Faxineira. Na empresa de logística onde ele trabalhava. O som da risadinha da minha mãe foi como um prego no meu caixão. Pelo menos isso, né? Porque para outra coisa você nunca serviu. A humilhação era tão palpável que eu podia sentir seu gosto amargo na boca. Mas a dor que senti não foi por mim. Meus próprios sentimentos já estavam calejados por anos de menosprezo. O golpe fatal, o que realmente quebrou algo dentro de mim, veio de um movimento sutil ao meu lado. Virei meu rosto e vi minha filha. Bianca, minha pequena Bianca, estava com os olhos fixos no seu prato meio comido, o rosto corado de uma vergonha que não era dela. Seus ombros pequenos estavam encolhidos, como se ela quisesse desaparecer dentro da cadeira. Naquele instante, o mundo parou. Eu vi, com uma clareza terrível, que meu silêncio, minha estratégia de manter a paz, não a estava protegendo. Estava ensinando a ela que era normal ser diminuída. Estava mostrando a ela que o preço para pertencer àquela família era aceitar o abuso em silêncio. A dor no peito dela era um reflexo da minha, mas 1000 vezes pior, porque era inocente. Ela não merecia carregar o peso da minha história, da minha suposta inadequação. O limite não foi apenas ultrapassado, ele foi pulverizado. Naquele segundo, olhando para o rosto humilhado da minha filha, a resignação que me definiu por 2 décadas evaporou. A raiva quente e a vergonha deram lugar a uma frieza cortante, uma clareza cirúrgica. A emoção se transformou em estratégia. Não era mais sobre sobreviver ao almoço de domingo. Era sobre reescrever o futuro da minha filha. Eles achavam que estavam me colocando no meu lugar, mas o que eles realmente fizeram foi me libertar da necessidade da aprovação deles. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Não faziam ideia do meu faturamento, dos meus clientes, da agência que eu construí do zero no meu apartamento. Eles viam uma mãe solo fracassada, e eu os deixei ver. Mas aquele erro de cálculo custaria muito caro. E você que me acompanha, já sentiu essa chama gelada tomar conta quando o ataque de alguém não te feriu, mas sim despertou uma força que nem você sabia que tinha? Continue aqui, porque essa história está apenas começando a revelar o poder que nasce de uma humilhação definitiva. Aquele almoço de domingo não foi um raio em céu azul. Foi a tempestade que se formava há 34 anos. Desde que me entendo por gente, a dinâmica em minha família era um roteiro fixo, com papéis distribuídos no nascimento. Ricardo, meu irmão mais velho, era o protagonista, o herói destinado ao sucesso. Seus passos eram firmes,
suas decisões inquestionáveis. Eu era a coadjuvante, a personagem secundária cuja função era realçar o brilho dele através do meu próprio contraste opaco. Não era uma questão de maldade explícita, ao menos não no início. Era algo mais sutil e corrosivo, uma hierarquia de valor que se manifestava em cada gesto, em cada palavra não dita. Ele era o investimento seguro, eu, o ativo de risco. E por anos, eu aceitei esse papel, acreditando que a harmonia familiar dependia do meu conformismo. A paz, eu pensava, era sinônimo de silêncio. E meu silêncio era o alicerce que sustentava a frágil estrutura da nossa convivência. Uma base que eu não imaginava o quanto estava apodrecida. As evidências desse sistema de castas familiar se acumularam ao longo da minha infância e adolescência. Lembro-me com uma clareza dolorosa da feira de ciências da 8ª série. Eu passei meses desenvolvendo um projeto sobre purificação de água, algo que me rendeu o primeiro lugar e um prêmio regional. Quando cheguei em casa com o troféu, a reação foi um "Parabéns, filha", apressado do meu pai, enquanto minha mãe apenas comentou sobre a poeira que o objeto acumularia na estante. 2 semanas depois, Ricardo, que mal passou em matemática, conseguiu a nota mínima para ser aprovado. Naquela noite, houve um jantar especial para comemorar seu esforço e superação. Ele era celebrado pela mediocridade, enquanto minhas conquistas eram tratadas como anomalias, desvios de um roteiro onde eu não deveria brilhar. Aprendi cedo que meu sucesso era inconveniente. Uma nota dissonante na sinfonia familiar, composta para exaltar meu irmão. Era mais fácil, então, tocar minha música em um volume baixo, quase inaudível. O ponto de virada, o momento em que meu papel de problemática foi cravado em pedra, foi a gravidez de Bianca. O pai dela desapareceu antes mesmo que a barriga começasse a crescer. E com ele, qualquer resquício de valor que eu pudesse ter aos olhos da minha família. A decepção deles não era uma tempestade ruidosa, mas uma névoa fria e constante que se instalou em casa. Não houve gritos, apenas um silêncio pesado, olhares de reprovação e conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava em um cômodo. Eu me tornei oficialmente a vergonha, a prova viva de que eu não seguia o caminho de honra traçado para o nome da família, um caminho que, convenientemente, só Ricardo parecia conhecer. Ele, com seu emprego estável e sua vida previsível, tornou-se o juiz supremo da minha moralidade, e meus pais eram o júri que sempre votava a favor da promotoria. Minha maternidade solo não era vista como um ato de coragem, mas como minha sentença final e irrevogável. Essa dinâmica se estendeu para a minha vida adulta, contaminando cada passo que eu dava em direção à autonomia. Há 2 anos, depois de economizar cada centavo que ganhei com meus primeiros clientes de marketing digital, realizei o sonho de comprar meu próprio apartamento. Era um lugar pequeno, de 2 quartos, mas era meu. Era a prova concreta do meu esforço, um santuário para mim e para Bianca. Quando anunciei a novidade durante um desses almoços dominicais, a reação foi a de sempre. Ricardo me olhou por cima dos óculos com um sorriso condescendente e disse em voz alta para que todos ouvissem: "Espero que saiba o que está fazendo para não acabar pedindo dinheiro para a gente pagar o condomínio." O que mais doeu não foi a humilhação em suas palavras, mas o silêncio que se seguiu. Meus pais não disseram nada. Apenas trocaram um olhar de concordância, um aceno mudo que validava a dúvida dele e ignorava completamente a minha conquista. Naquele momento, entendi que minha independência não era uma fonte de orgulho para eles, mas uma ameaça à narrativa que eles construíram. Foi por causa dessas reações que eu nunca me dei ao trabalho de explicar a eles o que eu realmente fazia. Coisinhas de computador era como eles se referiam ao meu trabalho, e eu deixava que pensassem assim. Para eles, eu era uma mãe solo, lutando para pagar as contas com bicos online. A verdade era que eu havia construído, do zero, uma agência de marketing digital que prosperava. Eu tinha clientes fixos, contratos importantes e uma assistente freelancer, a Amanda, que me ajudava a gerenciar a demanda crescente. Manter essa realidade em segredo não era por vergonha,
mas por autoproteção. Detalhar meu faturamento ou o sucesso dos meus projetos seria interpretado como arrogância, como uma tentativa de competir com Ricardo. Despertaria a inveja e, consequentemente, críticas mais ácidas. Meu sucesso profissional se tornou meu mundo secreto, um refúgio onde o julgamento deles não podia entrar, pois eles sequer sabiam que a porta existia. Eu vivia uma vida dupla, a da empresária competente no meu escritório e a da filha fracassada na mesa de jantar dos meus pais. Durante anos, justifiquei minha submissão com um único pensamento. Eu fazia isso por Bianca. Eu engolia o desprezo, os comentários maldosos e a humilhação constante porque acreditava que era o preço a pagar para que minha filha tivesse uma família. Eu queria que ela tivesse avós que a visitassem, um tio que lhe desse presentes no Natal, a ilusão de um clã unido. Eu me convenci de que meu sacrifício era um escudo. Eu absorvia os golpes para que eles não a atingissem. Cada sorriso forçado, cada concordância silenciosa, cada vez que eu abaixava a cabeça, eu dizia a mim mesma que era um ato de amor maternal. Eu estava protegendo a inocência dela, preservando seu direito de pertencer a algo maior, mesmo que esse algo fosse tóxico e disfuncional. Eu me tornei uma especialista em gerenciar a dor, em compartimentar a raiva, tudo em nome de uma estabilidade familiar, que, no fundo, eu sabia ser uma completa farsa. Acreditava que meu silêncio era a armadura dela. Olhando para trás, agora vejo a falha trágica nessa lógica. Cada vez que eu me encolhia para caber na caixa minúscula que eles designaram para mim, eu não estava protegendo Bianca. Eu estava ensinando a ela uma lição terrível. Estava mostrando, pelo exemplo, que o amor familiar exige a anulação de si mesma, que para ser aceita é preciso tolerar o desrespeito, que a voz de uma mulher pode e deve ser silenciada em nome de uma paz que não existe. Aquele domingo, ao ver a vergonha em seus olhos pequenos, a verdade me atingiu com a força de um soco. O escudo que eu pensei ter construído era, na verdade, a própria arma que a feria. Meu silêncio não a protegia do veneno, apenas o normalizava, tornando-o parte da atmosfera que ela respirava. A ficha de inscrição para a vaga de faxineira não foi o insulto final a mim. Foi a prova irrefutável de que meu sacrifício não estava salvando minha filha, mas sim, preparando-a para ser a próxima vítima. O caminho de volta para casa foi um vácuo preenchido por uma tensão que eu podia quase tocar. Bianca ficou em silêncio no banco de trás, absorta em seu próprio mundo, mas eu sabia que não era um silêncio de paz. Era o silêncio de quem processa uma ferida. Eu dirigia no piloto automático, com as mãos firmes no volante, mas minha mente era um turbilhão. A imagem daquela ficha de inscrição, com suas letras pretas e frias sobre o papel branco, estava gravada na minha retina. Vaga para serviços gerais. Não era uma sugestão. Era uma sentença. Uma declaração pública do lugar que eles acreditavam que eu ocupava no mundo. Cada semáforo vermelho era uma pausa para que a humilhação se aprofundasse um pouco mais, o riso da minha mãe ecoando em minha cabeça como um alarme de incêndio que eu não podia desligar. O peso na minha bolsa não era do papel, mas da carga de anos de invalidação, condensada naquele único gesto. Quando a porta do meu apartamento se fechou atrás de nós, o som do trinco foi como um suspiro de alívio. Ali, naquele espaço que eu construí com meu próprio esforço, a narrativa deles perdia a força. Bianca correu para o seu quarto, e eu a deixei ir, sabendo que ela precisava do seu próprio refúgio. Fui até meu escritório, o segundo quarto do apartamento, e olhei para a minha realidade. 2 monitores, um calendário de projetos lotado, contratos sobre a mesa. Ali, eu não era a filha problemática, ou a mãe solo precisando de esmola. Eu era Fernanda Souza, fundadora da agência Conecta Digital, uma profissional respeitada por seus clientes. Mas a dissonância entre essa verdade e a imagem que minha família insistia em projetar sobre mim era enlouquecedora. Era como viver em 2 universos paralelos. E a colisão daquele domingo havia deixado destroços emocionais por toda a minha sala de estar. Aquele pedaço de papel na minha bolsa era um veneno que ameaçava contaminar meu santuário. Minha primeira reação, a automática,
foi a de sempre: engolir e seguir em frente. Uma parte de mim, treinada por anos de condicionamento, sussurrava que era melhor ignorar. Para que criar um conflito? Para que transformar um almoço ruim em uma guerra familiar? Ricardo era assim mesmo, minha mãe também. Eu já sabia. Revidar só me faria parecer a barraqueira, a ingrata, a descontrolada que eles sempre disseram que eu era. Seria dar a eles a munição que precisavam para justificar seu desprezo. Manter a paz, mesmo que fosse uma paz podre e frágil, parecia o caminho mais seguro. Eu poderia simplesmente jogar a ficha no lixo, esquecer o assunto e, no próximo domingo, sorrir e fingir que nada aconteceu. Era a estratégia de sobrevivência que eu havia aperfeiçoado por mais de 20 anos. Era o meu manual de instruções para existir naquela família sem ser completamente destruída. Ou pelo menos, era o que eu acreditava até então. Mas então, o rosto de Bianca, encolhida na cadeira, voltava à minha mente. E a lógica da autopreservação começava a ruir. A questão não era mais sobre mim ou sobre meu orgulho ferido. A questão era sobre o que minha passividade estava ensinando a ela. Eu estava disposta a sacrificar meu próprio bem-estar em nome de uma harmonia familiar fictícia, mas eu tinha o direito de sacrificar a autoestima da minha filha no mesmo altar. O medo me paralisou. O medo de que, se eu reagisse, eles pudessem se afastar dela. E se minha mãe parasse de ligar? E se Ricardo a excluísse dos programas de família? Eu estaria privando minha filha de seus avós e de seu tio por causa de uma briga que eu comecei. A culpa me corroía. Seria eu uma mãe egoísta, colocando minha necessidade de dignidade acima da necessidade de Bianca ter uma família, por mais imperfeita que fosse? Essa era a armadilha perfeita. Qualquer movimento que eu fizesse parecia errado. E a inércia, a opção mais segura. Lembrei-me vividamente do aniversário de 7 anos dela. Havíamos organizado uma pequena festa no salão do prédio. Ricardo chegou atrasado, entregou um presente visivelmente barato e comentou em voz alta, para que alguns pais ouvissem. Tomara que ela goste foi o que deu para comprar com o orçamento apertado da sua mãe. Senti o sangue ferver, mas olhei para Bianca, que sorria feliz com a caixa na mão, e me calei. Forcei um sorriso e agradeci. Naquele dia, me convenci de que meu silêncio havia protegido a alegria dela. Eu absorvi a humilhação para que a festa pudesse continuar. Esse era o padrão. Eu era a barragem, contendo a torrente de toxicidade para que um pequeno riacho de normalidade pudesse chegar até minha filha. Cada comentário sarcástico, cada olhar de desdém, cada conquista minha ignorada. Eu arquivava tudo em uma gaveta mental trancada a 7 chaves em nome da suposta estabilidade emocional de Bianca. Eu era a mártir silenciosa em uma guerra que só eu sabia que estava sendo travada. Mas a verdade crua que se revelou naquele domingo, era que a barragem estava rachada. E não estava protegendo nada. Estava, na verdade, envenenando lentamente o solo que minha filha pisava. Meu silêncio não era um escudo, era uma permissão. Ao não reagir, eu estava validando o comportamento deles. Estava ensinando a Bianca que aquele tipo de tratamento era aceitável. Que o amor familiar vinha com uma cláusula de humilhação no contrato. A vergonha que vi no rosto dela não era por causa do tio ou da avó. Era uma vergonha reflexiva. Ela sentiu vergonha por mim. E talvez por si mesma. Por ser filha da mulher que estava sendo diminuída. Naquele instante, a crença limitante que me guiou por toda a vida, meu silêncio é o escudo dela, se desfez em pó. Eu não a estava protegendo. Eu estava ensinando a ela o caminho da submissão. Estava preparando minha própria filha para aceitar o mesmo tipo de abuso no futuro. Como se o universo quisesse testar minha nova resolução, meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem da minha mãe. Curta, direta e envenenada com falsa preocupação. Fernanda, seu irmão só quer o seu bem. Pense com carinho na proposta dele. É uma chance de ter algo estável na vida. Aquela mensagem foi a pá de cal. A pressão externa se somou ao meu conflito interno, criando uma força insuportável. Eles não iriam parar.
Não era um deslize, um momento de infelicidade. Era um projeto. Um esforço contínuo para me manter no lugar que eles haviam designado para mim. Ficar quieta não traria paz. Apenas adiaria a próxima humilhação. A estabilidade que minha mãe mencionava era a estabilidade da minha insignificância, que garantia a superioridade deles. Percebi que a guerra não era algo que eu poderia evitar. Eu já estava nela. A única escolha que eu tinha era se continuaria a lutar como uma vítima, ou se começaria a lutar como uma estrategista. Foi ali, na quietude do meu escritório, com a luz do monitor iluminando meu rosto, que a mudança aconteceu. A dor deu lugar a uma clareza fria e cortante. A confusão se transformou em propósito. O medo não desapareceu, mas foi realocado para o banco de trás. No volante, agora, estava a certeza de que a única maneira de proteger minha filha era mostrando a ela como se defender. Não com gritos ou acusações, mas com a força irrefutável da verdade. Eles haviam subestimado a mulher que eu me tornei enquanto eles estavam ocupados me diminuindo. Eles cometeram o erro de acreditar na personagem que eles mesmos criaram. Aquela Fernanda, a que aceitava tudo em silêncio, morreu na mesa de jantar. Aquele momento em que você percebe que o limite não é uma linha no chão, mas a sua própria espinha dorsal. Imagino que muitos de vocês já sentiram essa mesma corrente elétrica. Esse ponto de virada onde recuar deixou de ser uma opção. Fiquem por aqui, porque o que vem a seguir é a materialização dessa decisão. A porta do meu escritório se tornou a fronteira entre dois mundos. De um lado, a sala de estar, onde a ficha de inscrição para a vaga de faxineira repousava sobre a mesa de centro, um monumento branco e silencioso à humilhação que minha família me destinava. Do outro, meu santuário profissional, onde eu era a arquiteta do meu próprio destino, uma realidade que eles se recusavam a enxergar. A mensagem da minha mãe no celular foi o empurrão final que me fez cruzar essa fronteira. Não como uma fugitiva, mas como uma general recuando para sua sala de guerra. O conflito interno, a batalha entre o medo da solidão e a necessidade de dignidade, cessou. Não houve um vencedor claro, apenas um novo comandante assumindo o controle. A Fernanda que chorava no carro deu lugar a uma estrategista que agora analisava o campo de batalha com uma frieza que me assustou, mas que também me trouxe uma estranha sensação de poder. A questão não era mais o que eu faço, mas sim, qual é o movimento mais eficiente? A resignação que me serviu de armadura por 2 décadas se desfez. Não com um estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor de uma verdade inadiável. A luta não seria mais para ser aceita, mas para ser vista. E para ser vista, eu não precisava da permissão deles. Eu precisava de um palco. Compreendi, com uma clareza dolorosa, que tentar explicar meu sucesso a eles seria inútil. Palavras, para eles, eram apenas ruído, argumentos a serem distorcidos e usados contra mim. Eles não operavam no campo da lógica ou da razão, mas no da percepção e do poder. Para eles, eu era a filha problemática, porque essa narrativa servia para manter a hierarquia familiar intacta, com Ricardo no topo e eu na base. Mudar a percepção deles exigiria não um diálogo, mas uma colisão inevitável com a realidade. Uma colisão tão pública e tão irrefutável que não deixaria espaço para interpretações ou negações. Eu não iria mais pedir um lugar à mesa. Eu iria construir uma mesa maior, em um salão onde eles seriam apenas convidados. Ali, sentada em minha cadeira, olhei para os contratos em minha mesa, para os logos dos meus clientes na tela do computador. Aqueles não eram apenas trabalhos, eram fatos. Eram provas concretas e auditáveis da minha competência. Por anos, escondi essa parte da minha vida como se fosse algo vergonhoso, um segredo para não ofuscar o brilho mediano do meu irmão. Que erro monumental! Eu estava escondendo minhas armas por medo de que o inimigo as visse. Agora, percebia que o único caminho para a minha paz, a paz da minha filha, era desdobrar todo o meu arsenal. A decisão se cristalizou em minha mente. Eu não iria confrontá-los. Eu iria expô-los. Não a minha raiva, mas a minha verdade.
A humilhação que eles me serviram seria o combustível para o evento que iria redefinir, de uma vez por todas, quem eu era aos olhos do mundo e, consequentemente, aos olhos deles. Eles queriam me colocar no meu lugar? Perfeito. Eu mostraria a eles qual era o meu lugar de verdade. A mudança foi tão profunda que se manifestou fisicamente. Meus ombros, antes curvados pelo peso da dúvida, se endireitaram. Minha respiração, antes curta e ansiosa, tornou-se lenta e regular. O nó no meu estômago se desfez, substituído por uma energia focada, uma determinação gelada. Eu não sentia mais a necessidade de chorar ou de gritar. A emoção crua havia sido processada e convertida em um plano de ação. O amor que eu sentia por Bianca, que antes me fazia recuar, agora me impulsionava para a frente. Eu não a protegeria mais com o meu silêncio, mas com o meu exemplo. Ela veria a mãe dela não como uma vítima que absorve golpes calada, mas como uma mulher que, quando empurrada para o limite, não quebra, mas constrói um império a partir dos escombros. A ficha de inscrição na mesa não era mais um insulto. Era uma peça de museu, o último artefato da minha vida antiga, a era da submissão. Levantei-me e caminhei de volta para a sala de estar. O papel ainda estava lá, inocente e venenoso. Peguei-o nas mãos. O papel era fino, frágil, mas o peso simbólico era imenso. Por um instante, a antiga Fernanda quis rasgá-lo em 1000 pedaços. Um ato de raiva catártico, mas inútil. A nova Fernanda, porém, tinha outros planos. Dobrei-o cuidadosamente e o guardei na bolsa. Seria uma lembrança. Um lembrete do ponto de partida. Respirei fundo e peguei o celular. Disquei o número do meu irmão. Ele atendeu no segundo toque, a voz já carregada com a expectativa da minha rendição. "E aí, maninha? Pensou na minha proposta? É uma boa chance para você", ele disse, o tom paternalista escorrendo pelo telefone. Eu deixei um segundo de silêncio pairar, o suficiente para que a confiança dele se inflasse ao máximo, antes de desferir o primeiro golpe, o mais sutil e, por isso mesmo, o mais desestabilizador de todos. "Oi, Ricardo." "Pensei sim, muito obrigada pela ajuda." Comecei, minha voz soando calma, quase doce. Podia sentir o sorriso de satisfação se formando do outro lado da linha. "Na verdade, você não imagina como essa sua ideia veio a calhar. Eu estava mesmo precisando de alguém para uma vaga. Vou passar essa ficha para a minha assistente, a Amanda. Sabe quem é? A filha da dona Helena, do 201 do seu antigo prédio. Ela está precisando de um segundo emprego para complementar a renda, coitada." O silêncio que se seguiu foi denso, confuso. Ele esperava súplica, gratidão ou raiva. O que ele recebeu foi algo que não se encaixava em nenhuma das suas caixas. Eu não rejeitei a oferta, eu a recontextualizei. Eu não me defendi. Eu me posicionei acima da situação. "Amanda? Sua assistente?" Ele gaguejou, a confusão vazando em sua voz. "Isso", respondi com a mesma tranquilidade. "Ela gerencia a agenda dos clientes da agência. Mas não se preocupe, eu mesma vou verificar as referências. Obrigada de novo, maninho. Tchau." E desliguei, deixando-o no vácuo, com a primeira peça do seu mundo perfeitamente ordenado fora do lugar. O primeiro passo do meu plano não foi grandioso, nem dramático. Foi um telefonema. Na manhã seguinte àquele domingo, com o café ainda quente ao lado do meu teclado, liguei para Amanda, minha assistente virtual. Ela é uma jovem brilhante, filha da dona Helena, uma antiga vizinha do prédio onde meu irmão morou. Um detalhe que eu sabia que daria um nó na cabeça dele. Expliquei a situação de forma sucinta, sem me vitimizar, focando no aspecto prático. "Amanda, meu irmão pode te ligar oferecendo um emprego. É uma situação familiar complicada. Você se importaria de apenas confirmar que presta serviços para a minha agência e que sua agenda está lotada?" Amanda, que conhecia meu profissionalismo e o volume de trabalho que eu gerenciava, não hesitou. "Claro, Fê. Considere feito. Ele não vai passar por mim." Desliguei o telefone com uma sensação de calma. A primeira peça do tabuleiro estava posicionada. Era um movimento pequeno, mas preciso, desenhado não para atacar, mas para plantar a semente da confusão na mente do meu irmão.
O primeiro abalo sísmico em sua realidade imutável. Com a primeira linha de defesa estabelecida, passei para a ofensiva. A ideia surgiu com uma clareza ofuscante. Eu precisava de um palco. Um palco onde a minha verdade não pudesse ser contestada, silenciada ou minimizada. Argumentar com eles era inútil. Eu precisava de validação externa, de testemunhas imparciais. Abri a planilha de controle financeiro da agência e fiz uma transferência de R$ 30.000 da conta da empresa para uma nova conta de projeto. O valor era significativo, mas eu o via como um investimento, o mais importante da minha carreira. O objetivo? Organizar um evento de networking para empreendedores locais, em parceria com a Associação Comercial da cidade. A desculpa oficial seria o lançamento de um novo pacote de serviços de marketing digital. O objetivo real, no entanto, era muito mais profundo. Era a construção de uma arena pública onde eu não seria a filha fracassada ou a irmã problemática, mas a anfitriã, a especialista, a autoridade no centro do palco. Eles não iriam mais me definir. Eles iriam me assistir. A execução dessa segunda fase exigiu toda a minha expertise profissional. Passei os dias seguintes em um turbilhão de atividades produtivas. Foram reuniões com o presidente da associação comercial, que adorou a ideia de fomentar o empreendedorismo local. Foram negociações com o gerente do melhor hotel da cidade para reservar o salão de eventos. Foram incontáveis e-mails e telefonemas para alinhar o serviço de buffet, o equipamento de som e a cobertura da imprensa local. Cada contrato assinado, cada detalhe logístico resolvido, era um tijolo a mais na fortaleza que eu estava construindo ao redor da minha dignidade. Enquanto eles, em suas casas, provavelmente ainda comentavam sobre a minha falta de rumo, eu estava orquestrando um evento que reuniria a nata empresarial da nossa cidade. Eu não estava mais reagindo à narrativa deles. Eu estava ativamente escrevendo a minha própria, com papel timbrado, CNPJ e uma lista de patrocinadores de peso. A energia que antes eu gastava para me defender em silêncio, agora era canalizada para construir meu triunfo. O passo seguinte foi a isca. Com a data e o local confirmados, contratei um designer para criar um convite que fosse a antítese de uma ficha de inscrição para faxineira. Papel de alta gramatura, design elegante, tipografia sóbria. No topo, em destaque, o logo da minha agência. E abaixo, meu nome, seguido de um título que eu nunca havia ousado usar na presença deles. Fernanda Souza, CEO e fundadora da agência Conecta Digital, convida para o evento. Para garantir que eles não tivessem desculpa para faltar, incluí uma linha estratégica. O evento contará com a presença do prefeito municipal e do Dr. Roberto Medeiros, diretor da Medeiros Têxtil. Eu sabia que a menção a figuras de poder e status seria irresistível para eles, especialmente para Ricardo, que vivia de aparências. Enviei os convites por correio, em envelopes nominais, para a casa dos meus pais e para o apartamento do meu irmão. A armadilha estava montada e o convite era o queijo. A reação não tardou. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela era uma mistura de desdém e confusão. Fernanda, que palhaçada é essa que chegou aqui? CEO? Você está brincando de empresária agora? A antiga, eu teria gaguejado, tentado se explicar, se diminuir para acalmá-la. Mas a nova Fernanda respondeu com uma serenidade que a desarmou completamente. Não é brincadeira, mãe. É o meu trabalho. O evento é na próxima sexta-feira, às 7 da noite. Espero todos vocês lá. Por favor, venham arrumados. O traje é social. Não houve espaço para discussão. Eu não pedi permissão. Não busquei aprovação. Eu informei. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Ela esperava uma briga, uma justificativa, qualquer coisa que a colocasse de volta na posição de controle. Ao invés disso, recebeu um convite formal e uma instrução. Encerrei a ligação com um "até sexta-mãe", deixando-a processar aquela informação que simplesmente não se encaixava no universo que ela havia construído para mim. Enquanto minha mãe lidava com a dissonância cognitiva, meu irmão encontrava seu próprio beco sem saída.
Amanda me mandou uma mensagem no final da tarde. Ele ligou. Foi exatamente como você disse. Perguntou se eu estava procurando algo novo. Respondi que não, que minha agenda com os clientes da sua agência estava completa. Ele ficou mudo e desligou. Acho que ele não entendeu nada. Eu sorri. A confusão de Ricardo era o som mais doce que eu poderia ouvir. Sua visão de mundo, tão simples e hierárquica, onde ele era o salvador e eu a desvalida, acabara de ser atingida por um fato inexplicável. Como a irmãzinha precisando de ajuda podia ter uma assistente profissional que gerenciava múltiplos clientes? A realidade dele não comportava essa informação. Ele não podia me atacar, porque eu não estava brigando. Ele não podia me ajudar, porque a ajuda dele havia sido educadamente recusada por uma terceira pessoa. Pela primeira vez na vida, eu o havia deixado sem roteiro. O toque final do meu plano era o mais sutil e, talvez, o mais cruel. Durante o planejamento do evento, fiz questão de incluir uma seção de parceiros e clientes de sucesso no material gráfico que seria distribuído e projetado no telão. Entre os logos de várias empresas conhecidas na cidade, inseri um em particular, o da empresa de logística onde Ricardo trabalhava. Eles eram, de fato, um cliente recente da minha agência, um projeto de otimização de redes sociais que eu havia conquistado no mês anterior, algo que, obviamente, eu nunca havia mencionado. Ricardo chegaria ao evento, talvez ainda se sentindo superior, e em algum momento veria o logo da empresa que o empregava listado como um cliente da brincadeira de empresária da irmã mais nova. A ficha de inscrição que ele me deu para uma vaga de faxineira naquela mesma empresa seria a piada final. Eu não precisaria dizer uma palavra. A imagem no telão faria todo o trabalho. Na véspera do evento, sentei-me com Bianca em seu quarto. Era a parte mais importante de todo o processo. Afastei uma mecha de cabelo de seu rosto e disse, com a voz mais calma e honesta que consegui encontrar: Filha, amanhã nós vamos a uma festa de trabalho da mamãe. Eu vou subir em um palco e falar para um monte de gente. Eu quero muito que você esteja lá, na primeira fila, para ver exatamente o que a mamãe faz todos os dias no computador quando você está na escola. Os olhos dela brilharam com uma curiosidade genuína, substituindo a sombra de vergonha que eu vira no domingo. Você vai falar no microfone, mãe? Eu sorri e assenti. Vou sim. E quero que você veja que a mamãe construiu algo muito legal e que ninguém, nunca, pode dizer o que a gente é ou não é capaz de fazer. Combinado? Ela me abraçou forte, um abraço de pura confiança. Naquele momento eu soube que, independentemente do que acontecesse na noite seguinte, eu já havia vencido. A verdadeira vitória era aquele abraço. Tudo estava pronto. O vestido pendurado, o discurso ensaiado, os convidados confirmados. A ansiedade que eu esperava sentir deu lugar a uma quietude estranha, uma certeza inabalável. Eu não estava indo para uma batalha, mas para uma coroação que eu mesma havia organizado. As peças estavam posicionadas, a plateia estava a caminho, e meus adversários, sem saber, caminhavam direto para o centro do palco que eu construí não para humilhá-los, mas para iluminar a verdade. É uma sensação poderosa, essa de saber que a realidade está prestes a se impor de forma definitiva. E você, que me acompanha até aqui, já sentiu essa calma que precede a tempestade? Quando sabe que a justiça, mesmo que tardia, está finalmente a caminho? Continue comigo, porque as luzes do salão estão prestes a se acender. O salão de eventos do hotel principal da cidade era um universo à parte. Um ecossistema de poder e influência que respirava em um ritmo próprio. O tilintar dos copos de cristal, o murmúrio das conversas sobre negócios, o brilho discreto das joias, tudo ali era desenhado para projetar sucesso. E no centro daquele universo, em uma mesa principal ao lado do prefeito e de outros empresários, estava eu, com Bianca ao meu lado, seus olhos brilhando com a novidade de tudo aquilo. Em um canto distante, quase engolidos pela sombra de uma coluna, eu via meus pais e Ricardo. Estavam visivelmente desconfortáveis em seus trajes formais, deslocados, como se tivessem entrado na festa errada. A postura deles era rígida,
os olhares varrendo o ambiente com uma mistura de desdém e confusão. Eles não pertenciam àquele lugar. E pela primeira vez na minha vida, eu percebi que eu sim. A distância física entre nossas mesas era um abismo, mas a distância emocional que se abrira entre nós era cósmica e, finalmente, libertadora. A primeira rachadura na armadura do meu irmão não veio com um som, mas com uma imagem. Enquanto o mestre de cerimônias falava sobre a importância das parcerias locais, um telão atrás do palco começou a exibir os logos das empresas patrocinadoras e dos clientes de destaque da agência. Eu sabia o momento exato em que ele veria. Mantive meu olhar periférico fixo em sua mesa. Vi quando os olhos de Ricardo se arregalaram, um espasmo quase imperceptível. Ali, em letras garrafais, projetado para que todos vissem, estava o logo da empresa de logística onde ele trabalhava. O mesmo lugar para o qual ele havia me oferecido uma vaga de faxineira. Vi-o cutucar meu pai, apontando discretamente para o telão. A expressão de superioridade em seu rosto se desfez, substituída por uma máscara de pura incredulidade. Aquele logo, para ele, era um fato que sua mente não conseguia processar. Era a primeira peça de um quebra-cabeça impossível. A primeira nota dissonante em sua sinfonia de certezas absolutas. A tensão na mesa deles era palpável, até mesmo à distância. Minha mãe sussurrava algo para meu pai, que apenas balançava a cabeça, perdido. Ricardo estava paralisado, o olhar fixo no telão como se tentasse encontrar uma falha lógica naquilo tudo. Então, o Dr. Roberto Medeiros, um homem cuja reputação na cidade era inquestionável, subiu ao palco. Sua presença impunha silêncio. Ele começou a falar sobre inovação, sobre a coragem de empreender em tempos difíceis. Eu não sentia nervosismo. O que eu sentia era uma calma profunda. A serenidade de quem assiste a um roteiro que escreveu e dirigiu chegar ao seu clímax inevitável. Cada palavra dele era um prego a mais no caixão da narrativa que minha família construiu sobre mim. Eles, que vieram esperando talvez uma pequena palestra em um evento de segunda categoria, estavam prestes a testemunhar a validação da minha vida por uma das vozes mais respeitadas da nossa comunidade. A armadilha estava prestes a se fechar. Este ano, começou o Dr. Medeiros, sua voz ressoando pelos alto-falantes. Decidimos homenagear não apenas o sucesso, mas a resiliência. Queremos premiar alguém que provou que o talento não precisa de grandes escritórios ou de sobrenomes tradicionais para florescer. Ele fez uma pausa dramática, e eu senti a mão de Bianca apertar a minha por baixo da mesa. Estamos falando de uma mulher que, em silêncio, de dentro do seu próprio apartamento, construiu uma agência que aumentou o faturamento de 15 empresas locais, incluindo a nossa. O salão ficou em silêncio absoluto. Eu podia sentir os olhares da minha família queimando em minha direção, uma mistura de pânico e negação. O prêmio de empreendedora do ano, ele anunciou, abrindo um envelope. Vai para a senhora Fernanda Souza. O som do meu nome, seguido por uma onda de aplausos calorosos, foi a explosão que demoliu o último pilar do mundo deles. Levantei-me e, por um instante, o mundo pareceu se mover em câmera lenta. Os rostos na plateia se viraram para mim, sorrindo, aplaudindo. Senti o beijo de Bianca na minha bochecha, um sussurro de "Parabéns, mamãe". E então, eu comecei a caminhar em direção ao palco. Foi a caminhada mais longa e mais importante da minha vida. Cada passo era uma afirmação. Cada passo me afastava da mesa deles e de tudo o que ela representava. A premissa era clara em minha mente. Eu não olharia para eles. Nenhuma única vez. Mantive meu queixo erguido e meu olhar fixo no Dr. Medeiros, que me esperava no palco com um sorriso. Eu sabia que eles estavam me observando, esperando um olhar, um gesto, qualquer coisa que os incluísse naquele momento. Mas eu os neguei. Ao não olhar, eu estava comunicando, da forma mais poderosa possível, que a opinião deles, o julgamento deles, a presença deles, haviam se tornado completamente irrelevantes. O poder deles sobre mim não foi tirado. Ele se dissolveu por falta de reconhecimento. Com o prêmio pesado e frio em minhas mãos, uma placa de acrílico gravada com meu nome, aproximei-me do microfone. Os aplausos diminuíram,
e um silêncio expectante tomou conta do salão. Respirei fundo e olhei para a plateia. Meu discurso foi breve, exatamente como eu havia planejado. Agradeci à associação comercial, aos meus clientes pela confiança e ao Dr. Medeiros pelas palavras gentis. Então, meu olhar encontrou o de Bianca na primeira fila. Mas meu agradecimento mais importante, eu disse, minha voz firme, mas carregada de uma emoção que só nós duas entendíamos. Vai para a minha principal motivação, a pessoa que me inspira a construir um futuro melhor todos os dias, minha filha, Bianca. Os aplausos retornaram, mais fortes desta vez. Eu não mencionei família, dificuldades ou superação. Meu discurso não era sobre o passado que eles me impuseram, mas sobre o futuro que eu estava construindo. Era uma declaração de independência, selada em público, sob as luzes de um palco que era meu por direito. De volta à minha mesa, o prêmio posicionado à minha frente como um escudo e um troféu, as pessoas começaram a se aproximar. Eram apertos de mão, cartões de visita trocados, palavras de parabéns. Eu era o centro de um redemoinho de reconhecimento e respeito. Do outro lado do salão, a mesa da minha família era uma ilha de silêncio e paralisia. Eles não se levantaram, não vieram me cumprimentar. Apenas ficaram sentados, observando de longe a mulher que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer ser celebrada por um mundo que eles não compreendiam. Eles não eram mais os juízes em um tribunal familiar. Eram apenas espectadores insignificantes do meu sucesso. A transferência de poder estava completa. Não foi uma batalha vencida com gritos, mas uma guerra vencida com fatos. E pela primeira vez, eu não senti raiva ou ressentimento ao olhá-los. Senti apenas uma paz profunda, a paz de quem finalmente alinhou quem era por dentro, com a forma como o mundo havia por fora. O evento terminou, e as pessoas foram se dispersando em um fluxo de conversas e despedidas. Minha família não. Eles simplesmente se levantaram daquela mesa no fundo do salão e desapareceram, como fantasmas que a luz finalmente havia dissipado. Não houve uma palavra, um aceno, um último olhar de reprovação. Apenas um vácuo onde antes havia uma presença opressora. No caminho para casa, com o prêmio de acrílico pesado no banco do passageiro e Bianca dormindo serenamente na cadeirinha atrás, o silêncio no carro era diferente. Não era o silêncio tenso daquele domingo, mas uma quietude expansiva, cheia de paz. Eu não sentia euforia, nem o gosto doce da vingança. O que eu sentia era o alívio profundo de uma amputação bem-sucedida. Eu havia perdido uma parte de mim naquela noite. A ilusão de que um dia eles me veriam, me amariam pelo que eu era. E essa perda, eu compreendi com uma clareza que doía e curava ao mesmo tempo, era o preço exato da minha liberdade. Um preço que eu pagaria 1000 vezes novamente para garantir aquele sono tranquilo da minha filha. Nos dias que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo. O prêmio agora repousava na estante do meu escritório, não como um troféu de guerra, mas como uma bússola, um lembrete físico da minha direção. A matéria sobre o evento saiu no portal de notícias da cidade, com uma foto minha no palco. Mostrei para Bianca. Ela não se concentrou no texto ou na importância do prêmio. Ela apontou para a foto e disse, com uma simplicidade devastadora: "Você parece feliz, mamãe." Naquele momento, o ciclo se quebrou. A herança de silêncio e submissão que eu carregava, o medo de que ela aprendesse a se encolher como eu fiz por tantos anos, tudo isso se desfez. Ela não via uma vítima que revidou, mas uma mãe forte e realizada. O escudo dela não era mais o meu silêncio, mas o meu exemplo. Eu não a estava mais protegendo do mundo. Estava mostrando a ela como conquistá-lo. Ganhei o respeito de estranhos naquela noite. Mas o que realmente importava era a admiração que vi florescer nos olhos da minha filha. Uma semana depois, arrumando minha bolsa, meus dedos encontraram um pedaço de papel dobrado. A ficha de inscrição. Vaga para serviços gerais. Eu a desdobrei sobre a mesa da cozinha, observando as letras pretas e frias. A antiga Fernanda teria sentido uma pontada de raiva, uma onda de humilhação remoída. Mas a mulher que olhava para aquele papel agora sentia algo completamente diferente.
uma espécie de gratidão distante e clínica. Aquele pedaço de papel não era mais um insulto, era o mapa do meu ponto de virada. O catalisador que transformou décadas de dor em uma única noite de ação calculada. Era o último artefato de uma vida que não me pertencia mais. Não o rasguei. Dobrei-o cuidadosamente e o coloquei em uma caixa de recordações, junto com o primeiro desenho de Bianca e a chave do meu primeiro apartamento. Não era uma lembrança da humilhação, mas um memorial da minha libertação. Um lembrete de que, às vezes, o maior presente pode vir embrulhado no mais cruel dos insultos. Eu nunca mais os vi em um almoço de domingo. As ligações da minha mãe se tornaram raras, monossilábicas, até cessarem por completo. Ricardo nunca mais me procurou. A paz que eu tanto busquei ao me anular, finalmente a encontrei ao me afirmar, mesmo que o custo tenha sido a solidão familiar. Mas a solidão que sinto agora não é vazia, é soberana. É a tranquilidade de quem escolhe as próprias companhias, de quem define o próprio valor. Eu não preciso mais da aprovação deles porque finalmente encontrei a minha. Hoje, eu me vejo como uma mulher completa, uma profissional que construiu seu próprio império e, acima de tudo, uma mãe que ensinou à sua filha a lição mais importante de todas, que ninguém tem o poder de escrever o seu valor em uma ficha de inscrição. Esse poder sempre foi, e sempre será, exclusivamente nosso. E a história de Bianca, eu sei, começará de um lugar de força, não de silêncio. E isso, no final das contas, é a única vitória que realmente importa.